A graça e a paz de Cristo a você que está nos acompanhando a mais um estudo do nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o mistério de uma das 7 cabeças da besta de Apocalipse 13. E é sobre esse tema que nós vamos falar no estudo de hoje. Eu espero que você possa permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Irmãos, e aproveitando o tema que o irmão Luiz falou no seu último vídeo, sobre Apocalipse 17, a respeito dos 7 montes, que alguns acham que são as 7 colinas de Roma, eu quero pegar esse gancho para falar também a respeito de uma das 7 cabeças da besta que recebeu uma ferida mortal e que essa ferida ela foi curada. Eu quero só falar um pouco a respeito da besta, que ela é a imagem do dragão. Porque se o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, a besta também é descrita com 7 cabeças e 10 chifres, ambos de cor de escarlata. Cada cabeça do dragão corresponde a um império que governou em cada período no mundo, desde o Egito, passando pela Assíria, depois Babilônia, depois Grécia, Pérsia, Grécia, Roma e até o último império. E cada cabeça da besta corresponde a esses impérios, porque por trás o dragão governava tendo influência sobre o mundo, sobre o nosso mundo. E a própria besta é o sistema deste mundo na configuração de reinos. O império do Egito, o império assírio, o império babilônico, até chegar à última cabeça. É como se fosse aquele animal mitológico, a Hidra. Não significa que aquela besta ela governou com 7 cabeças no Egito, com 7 cabeças na Assíria, com 7 cabeças na Babilônia e na Grécia, na Pérsia, na Grécia. Não significa, mas cada cabeça em sua época determinada. O que acontece é que nós temos a revelação do Apocalipse através do Senhor, que passou a revelação, passou toda a visão para o apóstolo João, e agora a gente consegue ter as coisas descortinadas, reveladas, de forma que a gente consegue ver toda a imagem dela formada. Dominava o Egito, o Senhor ia lá e abatia. Aí nascia outra cabeça, a Síria. Dominava por certo período, o Senhor ia lá e abatia. Aí nascia outra cabeça, Babilônia. Depois ia lá, caía a Babilônia, a Pérsia. Depois a Pérsia caiu, a Grécia. Então foi assim sucessivamente. Não significa que eram 7 cabeças em cada império, mas sim, cada cabeça representava um império. Vamos começar a ler Apocalipse 13, verso 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, vai ser um império bastante poderoso, ao qual os homens vão falar, vão dizer que quem pode pelejar contra essa besta, contra esse reino, contra esse animal? Vocês vão entender por que a besta de Apocalipse 13, que está também descrita no Apocalipse 11 e também no 17, ela surge do abismo. No capítulo 13 ela surge do mar, no capítulo 11 do abismo e no 17 ela emerge do abismo. Vocês vão entender o que significa emergir do abismo ou do mar. Porque como a cabeça dela ela voltou, ela recebeu uma cura dessa ferida mortal, está simbolizando o retorno dela, ela levantando do abismo. Porque um dia ela já esteve lá. E vocês vão ter que entender que foi um dos reinos, impérios passado. Então vamos começar a ler Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Igual eu falei para vocês, emergir do abismo é a mesma coisa que o Senhor está trazendo ela está saindo do Sheol, do mundo dos mortos, que é o Hades em grego. Então ela esteve lá, morta, e o Senhor está trazendo ela de volta. Essa informação é muito importante. Vocês vão entender por que essa informação é muito importante. Mas ela caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá.
Agora vamos ver o sentido. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Agora eu vou começar a sublinhar para vocês. Então, esses montes são reis e todo rei tem seu império, seu reino. Então, esses montes são 7 montes. Ele vai falar que 5 caiu. 1 existe. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Vou sublinhar. Caíram 5. Caíram 5, irmãos. Ele vai estar ligado com isso aqui, ó. A besta que era. Vai estar ligado com a besta que era. 1 existe. Esse 1 existe, que é o Império Romano, ele vai estar ligado com não é. 1 existe, vai estar ligado com não é. Não é. Que não é esse. E esse aqui, ó, o outro ainda não chegou. Ainda não chegou. Vai estar ligado com também é ele o 8º rei. Também é ele o 8º rei. Assim, também aqui, ó. Aqui, ó. A besta que viste era, vai estar ligado com caíram 5. Não é, ela não é esse império. Vai estar ligado com um existe. Não é, vai estar ligado com um existe. Está para emergir do abismo. Está para emergir do abismo. Vai estar ligado com o outro ainda não chegou. Outra ainda não chegou. Então, ele é um dos 5 que caíram. Ele não é o 6º império, ao qual o apóstolo João estava recebendo o Apocalipse, que é o Império Romano. Não é o 6º. E o 7º, ele virá. E quando ele virá, olha o que o texto diz. E quando ele virá, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Uma informação para vocês. A maioria dos impérios duraram centenas de anos. O próprio Império Romano durou mais de 1000 anos. O Império Otomano durou séculos. E os outros também duraram muito tempo. De forma que esse durar pouco, ele tem que ser menos do que todos os outros. Esse último império do 8º rei, que vem da última cabeça, ele sai da última cabeça, ele tem que durar pouco. Por quê? Porque aqui diz, ó, verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, ele tem que durar 1 hora, que é um tempo simbólico. É o mesmo que durar pouco. Quando chegar, tem que durar pouco. Aqui, ó, verso 10. Quando chegar, tem que durar pouco. Então, esse durar pouco e essa 1 hora do seu reinado tem que estar condizente com os 42 meses de Apocalipse 13, que vai fazer guerra contra os santos. Tem que estar de acordo com Apocalipse 11, do versos 1 ao 2, ao qual aqueles gentios que vão pisar a cidade santa, o átrio externo do santuário, vão pisar
o santuário por 42 meses, que são os gentios. Esses gentios são esse império dessa besta. E também com Apocalipse 11, quando a besta do abismo ela surge e começa a matar as duas testemunhas por 3 dias e meio, que é uma figura da metade de uma semana. Ali está em dias, mas a gente sabe que é em anos, a metade da última semana. Então, 3 anos e meio, conforme Daniel capítulo 7 e capítulo 12. Ali vai ter tempo, tempos e metade de um tempo, que é a metade de uma semana. Então, com essas informações em mente, agora a gente já pode buscar essa cabeça que foi golpeada de morte. E ela vai estar nos profetas. Precisa da geopolítica? 10%. E 90% os profetas. Agora a gente vai começar a analisar Ezequiel. Ezequiel capítulo 38. Capítulo 38. Pode ser a partir do verso 17, que nós vamos olhar primeiro uma curiosidade aqui, uma revelação. Daqui a pouco a gente vai falar de Gog, porque é o capítulo 38, ele vai falar de Gog, que o Senhor está contra Gog. E falou para o filho do homem voltar o rosto contra Gog e profetizar contra ele. A gente vai ver que o Senhor sempre profetizou esse rei em todos os seus profetas. Aqui está um mistério, tem um mistério aqui muito grande. A gente não vai achar Gog escrito em nenhum dos profetas, senão aqui em Ezequiel capítulo 38. Vai ter Gog da terra de Magog. E somente lá em Gênesis 10 vai aparecer Magog, que é um dos filhos de Jafé. Vai estar relacionado com Meseque, com Tubal, com Tiras, com os filhos de Jafé. Elissá, Tarsis, Dodanim. Então, no verso 17, vai ter um mistério. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos tempos antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? O Senhor profetizou que iria trazer Gog contra eles em todos os profetas. Olha aqui. Eu vou sublinhar para vocês. Não és tu aquele de quem eu disse, de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? O Senhor profetizou durante anos pelos profetas de Israel. Mas como se a gente não acha Gog nos profetas de Israel? A não ser em Gênesis 10, com os filhos lá de Jafé, que vai estar escrito Magog, e Magog também significa terra de Gog. O nome Magog é terra de Gog. E aqui no capítulo 38. Então o que está acontecendo? Houve um equívoco? Ou está em outros livros que a gente não viu, perdeu folhas do livro, o livro está incompleto? Cadê o escrito em Miqueias, Isaías, Jeremias, Sofonias, Naum, Obadias, Abacuque? A gente não acha Gog. Você pode pesquisar aí, não tem essa palavra. Mas o Senhor está dizendo no verso 17 do capítulo 38 que ele profetizou Gog iria vir. Mas irmãos, tem um sentido para isso. Porque Gog é um dos nomes simbólicos para estar relacionando a esse último império que vai guerrear contra o povo de Israel. Esse último reino que vai vir, ele está em todos os profetas com os outros nomes. Por exemplo, em Naum, ele é o conselheiro vil. Lá, quando a gente olha no original, no hebraico, está Belial. Ben, filho, Belial, emprestável. Filho emprestável, que presta para nada. Então, conselheiro vil é a nossa tradução, mas está lá Belial. E em Daniel está lá também o chifre pequeno, o abominável da desolação também, no capítulo 8. Chifre pequeno, abominável da desolação, o príncipe de um povo que há de vir. Tudo isso está falando desse Gog.
desse último rei que vai vir batalhar contra o povo de Deus, contra Israel e contra o povo de Deus. É fato, existe um cativeiro ainda, uma destruição ainda agendada para a terra de Israel, prestes a se manifestar. Quando esse personagem que levantar, aparecer no meio de que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele aparecer no meio, não afastado, não o Espírito Santo afastado, sair da terra. Esse personagem que ele está falando lá, Paulo está falando desse que se levanta contra todo Deus, que é objeto de culto, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. E ele vai fazer guerra contra o povo, da forma que ele falou desde o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, o qual o Senhor ele vai destruir com a manifestação da sua vinda, pelo sopro de sua vinda, pelo sopro dos seus lábios, ele vai matar o iníquo. Então, esse personagem ele tem vários nomes. Por isso que a gente não consegue achar, porque ele tem vários nomes. Agora sim, a gente pode começar a ler desde o verso 1. E vocês vão ver que tremendo. Então, eu disse para vocês que ele é Gog. Que Gog está em todos os profetas com outros nomes. A gente agora vai identificar qual cabeça. Agora sim, a gente vai saber qual cabeça, qual o império que vai ressurgir de volta. A partir do verso 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog. Aqui, ó, Magog significa terra de Gog. O segundo filho de Jafé, igual eu falei para vocês. Agora presta atenção. Príncipe de Ros, olha como a tradução ficou estranha. Se vocês lembram que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E na última cabeça vai estar os 10 chifres, que é a 7ª cabeça, vai ser o 7º reino. E dentre esses 7 chifres sobe o 8º rei, ou seja, sobra outro chifre. Ele é o 8º rei. Olha para você ver como aqui está falando de cabeça. Príncipe de Ros, quando você clica em Ros, é a palavra Rosh, que significa cabeça. Aqui, ó, significa cabeça. A palavra Rosh significa cabeça. A palavra Rosh é cabeça no hebraico. Então ele está falando príncipe e cabeça. Porque a palavra príncipe também é príncipe mesmo. É Nassi. Nassi é pessoa elevada, chefe, príncipe, capitão, líder. Então aqui seria príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Ele é príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Então a gente está tendo aqui as direções. Meseque e Tubal fica na Turquia. E muitos acham, agora mais uma observação, muitos acham que o norte de Israel é Rússia. Não, irmãos. O norte de Israel é Turquia. Porque você tem que olhar o norte de Israel, não o norte do mundo. É o norte de Israel. E o norte de Israel é Turquia. Porque a Turquia é onde vai estar o califado, instalado o califado, onde está o trono de Satanás. Esse império que vai voltar de novo. Então, continuando, profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Agora o verso 4 ele é importante, porque ele que vai nos dar o direcionamento para conhecer quem que é esse que o Senhor está trazendo para a terra de Israel. Far-te-ei que te volvas. Vou começar a sublinhar agora. Que ó, o Senhor vai fazer ele voltar. Aqui, ó. Far-te-ei que te volvas é voltar. Porei anzóis no teu queixo. Aqui, ó. Porei anzóis. O Senhor vai colocar um anzol no queixo dele e vai trazer ele, fazer ele voltar. Por que voltar? Porque ninguém pode voltar
sem nunca ter ido lá uma vez. Então, se você foi uma vez, e se você vai embora, você pode voltar, compreende? Se você vai uma vez e depois vai embora, você pode voltar. O que o Senhor... Mas aqui, ele não está vindo por livre e espontânea vontade. O Senhor está trazendo ele. Claro, não por querer, mas pela permissão, o Senhor está trazendo ele para castigar essa nação rebelde. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti todo o teu exército. Ó, todo o teu exército. O Senhor está trazendo ele com todo o teu exército. Cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Eu sublinhei armamento completo porque a gente vai, através dessa palavra aqui, a gente vai chegar na Assíria. Aqui é Gog, a gente está falando de Gog, que ele é príncipe cabeça lá na Turquia, e vocês vão ver que vai aparecer na Assíria, que vai nos direcionar para o Império Assírio, porque o Império Assírio também dominou parte da Turquia, dominou a Pérsia, dominou parte da Pérsia, parte da Babilônia. São mais ou menos, sempre mais ou menos, os mesmos territórios. A Babilônia, quando ela derrotou a Assíria, ela compreende também o mesmo território da Síria. Então é assim, quando um derrota o outro, ele fica mais ou menos no território do outro. E claro que, com o passar do tempo, eles vão expandindo seus territórios. Grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Persas, etíopes e Pute, todos com escudo e capacete. Vocês vão ver que aqui, irmãos, vai estar os 10 chifres. Essas nações que eu comecei a ler aqui para vocês, persas, etíopes e Pute, verso 6, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, bem, não é Rússia, Togarma, Gomer, essas nações aqui, a gente já está na Turquia. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitam seguramente, com sensação de segurança. O que aconteceu com o Estado de Israel quando ele foi fundado em 48? É isso que ele está falando aqui. Esse povo foi tirado do meio dos povos, porque eles foram exilados, e agora eles estão habitando seguramente, com falsa sensação de segurança, confiando nas suas armas, na sua tecnologia. Eles estão confiantes, habitando seguro. Então, verso 9, então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Apocalipse 9, aquela fumaceira de fornalha que sobe do abismo e sai gafanhotos, aquele número que o João viu, 200 milhões, 10 mil vezes 20 milhares. Esse povo, aqueles cavalos preparados para a batalha, é esse exército aqui. Entendeu? Apocalipse 9. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terá imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem porta. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Então ele vai vir para despojar, saquear, para pegar a presa, prender a presa, igual um leão. Igual um leão. Esse texto aqui ele está em Isaías. Isaías 10. O Senhor está trazendo a Síria para eles, para a terra de Israel. Porque lá fala que eles vão vir igual um leão para arrebatar a presa, para prender a presa. Por isso que Isaías tem aquele filho. Rápido despojo, presa segura.
significa isso mesmo. Rápido ao despojo, a presa segura. Igual um leão, quando ele morde no pescoço, ninguém sai. É um dos filhos de Isaías. Está escrito que é um dos filhos de Isaías. Maher, Shalal, Has, Bas. Aqui, ó, presa, Bas. Vamos ver despojo. Shalal. Shalal, Bas. Bazás. Tá vendo que cada palavra aqui é um nome do filho lá, rápido, despojo, presa, segura? Maher, Shalal, Has, Bas. Maher, Shalal, Has, Bas, que é rápido, despojo, presa, segura. É um dos filhos de Isaías. Aqui ele vai falar, ele vai continuar indo, ele vai falar que Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores, rapazes, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões? Aqui, ó. Subirás contra o meu povo, verso 16, contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, está direcionando para o tempo do fim ou não está? Últimos dias, quando o Senhor vai reivindicar a santidade do seu nome. Só pode ser quando ele aparecer e destruir tudo, sair pisando no lagar. Agora, vamos voltar ao texto do verso 4, armamento completo. Armamento completo, irmãos, é a palavra miklol. Ela significa perfeição, veste magnífica. Vestir, né, perfeitamente, magnificamente. Ela vai estar relacionada com armamento completo, é uma veste de batalha, de guerra, de poderio. E nós vamos ver aonde que ela vai aparecer. Ela apareceu aqui em Ezequiel 38, verso 4, que nós leu, e no capítulo 23, verso 12. Vamos lá. Vamos lá. 23. Verso 12. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e sátrapas, seus vizinhos. Está falando das prostituições, tanto de Samaria como de Jerusalém. Todo o povo de Israel, Samaria e Jerusalém, reino do norte e reino do sul. Então ele está falando que a cada época eles inflamavam como se fosse éguas no cio. Inflamava pelos os cavalos. É que é uma metáfora, né? O capítulo 16 é pesado, tem muita metáfora. O capítulo 20, capítulo 21, no 23 também. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor. Aqui está grifado, vestidos com primor. Cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Por quê, irmãos? Porque quando acontecia algum problema, eles corriam para certas nações para pedir refúgio, reforço. Quando vinham nações do norte, do oriente, a invadir Israel, eles iam para o Egito. Quando o Egito apertava, eles corriam para a Síria. E eles ficavam correndo para cada lado, oferecendo cavalo, oferecendo incenso, oferecendo prata, oferecendo ouro, oferecendo especiarias, joias. Todo o tesouro que os reis arrecadavam, eles levavam para o rei. E também as coisas sagradas do Senhor. As primícias do azeite, do incenso, as primícias dos animais, as primícias da terra. A cada reino que apertava, eles corriam para outro. Então, o que que acontecendo aqui? Eles estavam prostituindo com esses deuses dessas nações. Olha a palavra vestido com primor. Se eu clicar aqui na palavra primor, vai aparecer miklol, que é perfeição, veste magnífica. É a mesma palavra de armamento completo lá de Gog, ao qual ele estava reunindo todas aquelas tropas para vir contra Israel. E o Senhor colocou um anzol no queixo dele e está trazendo ele para a terra de Israel, igual a gente viu. Aqui
Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas seus vizinhos, vestidos com primor, que é a mesma palavra lá. Aqui é a Síria. Agora eu vou contextualizar para vocês. Quando eu falei para vocês que ninguém pode voltar para uma terra sem ter ido nela um dia. Eu quero mostrar para vocês que a Síria já esteve na terra de Israel um dia e que o Senhor, ele tratou com ela violentamente. Naquela ocasião, o rei de Judá era Ezequias. E o que aconteceu? O rei da Síria enviou Rabsaque para chegar lá como mensageiro diante de todo o povo que estava no muro, diante de todo o povo que estava lá reunido, porque a cidade estava em cerco. A cidade já estava quase sendo tomada, já estava muitos dias já sem água, sem comida, alimentação, não podia sair para fora, né? Não podia ter comércio, porque eles estavam apertando no cerco. E Rabsaque foi lá para afrontar o Deus vivo. Só que o Senhor mesmo falou, profetizou, os profetas do Senhor percorreram as terras e falou para subir contra aquela terra lá e destruir ela. Sobe contra a terra de Israel e destrói. Ele mesmo fala no texto. Só que era para dar glória ao Deus de Israel, porque eles seriam a ferramenta na mão do Senhor. Eles seriam a arma do Senhor. Ou seja, o Senhor, através dele, iria cortar o cabelo da cabeça, da barba, do bigode e das vergonhas. Barba, cabelo e bigode iria fazer. Eles seriam os instrumentos do Senhor. Mas eles alçaram a voz, o rei da Síria alçou a voz com o seu olho altivo, olhando por cima de todo mundo, com o olhar altivo, e alçou a voz contra Deus, ou seja, falou arrogantemente. Eles, sabendo que foi o Senhor mesmo que profetizou isso, que iria destruir a terra, iria colocar o povo em aperto, eles agiram arrogantemente. Por isso, quando ele chega lá, Ezequias começa a buscar o Senhor. Ele ora, ele procura Isaías, e acontece a reviravolta nessa hora. E o Senhor, ele responde para Isaías que vai defender essa cidade. Por mais que ele falou que iria destruir, para o rei da Síria iria vir e destrói a cidade. Pelo fato de Ezequias se humilhar, ele mostrou arrependimento mesmo, e ele era o cabeça de todos lá. Ele se humilhou diante do Senhor, o Senhor aceitou a sua humilhação. E há a reviravolta. E é tremenda essa parte, porque vocês vão ver como que o Senhor vai tratar com o rei da Síria. Então, já que eu contextualizei para vocês, vamos ver a queda de Senaqueribe. Isaías 37, irmãos, a partir do verso 21, vai dizer assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, que a Síria nesse contexto aqui, ele estava no contexto lá de Ezequiel, capítulo 23, que Israel estava se inflamando pelos filhos da Síria. Ezequiel veio num tempo muito depois, alguns anos depois de Isaías. Então Ezequiel estava relembrando todos esses contextos das apostasias, das prostituições de Israel, porque Ezequiel veio num tempo posterior a Isaías, tá bom? Agora nós estamos no contexto contemporâneo aqui, do Império Assírio, tá? Então, continuando. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. Olha o que ele diz. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. Ou seja, não está dando a mínima, né? Pelo poder dele. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Entre outras palavras, pode vir, deixa vir. Ou seja, vem tranquilo, né? A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ou seja, pode vir. A quem afrontaste e de quem blasfemaste?
E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos. Olha aqui, irmãos, que tremendo. Isso aqui, que ó, afrontaste, blasfemaste e alçaste a voz, que ó, alçaste a voz. Essas três expressões aqui, elas são características do chifre pequeno que tem olhos como de homem e boca arrogante, e que é a mesma de Apocalipse 13, que está fazendo guerra contra os santos. São as mesmas expressões, a arrogância. De forma que Senaqueribe, aqui é Senaqueribe, o rei da Síria, esse capítulo 37, ele é a cópia exata dos trejeitos do anticristo. É a cópia perfeita do anticristo, de como o anticristo ele vai se portar. Como é corrido, não tem como pegar todos os contextos. Você pode ver aqui, desde o primeiro verso do capítulo 37, que ele vem com palavras escorregadias, falando: eu vou pegar vocês, levar para uma terra que mana leite e mel, a mesma terra igual a de vocês, empente com o meu rei, né? Ele falando através de Rabsaque. Eu vou dar 2.000 cavalos para vocês montar. Será que tem alguém aí que consegue? Será que vocês têm capitães que pode... menosprezando o poderio de Israel, né? Será que vocês têm capitães que pode governar aí, chefiar uma guerra? Juntas, né? Falando para juntar ao exército dele. E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitei abaixo os seus altos cedros. Quando ele está falando dessas árvores aqui, irmãos, está falando que eles penetraram o exército, as fileiras do exército dos inimigos. Eles entraram e foi devastando tudo, como se estivesse cortando a lenha de bosque, cortando a lenha das florestas, tudo. Essa é a analogia. Porque olha aqui, deitei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Então ele destruiu o Egito. Ele veio com toda essa multidão. Quando ele foi beber água no rio, os pés dele secou os rios, entendeu? Essa é a analogia que ele está fazendo aqui. Como se fosse um homem só. Como se fossem os pés dele, os pés de Senaqueribe. Quando ele veio, pelo imenso exército que ele tem, ele pisou no rio e secou a água do rio de tanta gente, tanto guerreiro, tanto exército, soldado, cavaleiros, igual os textos que a gente leu lá de Ezequiel 38 e 23. Todos cavaleiros, com carros, com aqueles povos também, aquela multidão de povos. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Olha para você ver. Olha aqui, que interessante. Dispus essas coisas já desde os dias remotos. O Senhor já tinha falado isso, ele já predeterminou isso desde os dias remotos. Olha aqui, o tinha planejado, já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruína as cidades fortificadas. O Senhor levantou esse povo, esse império, para abater os outros que também se vangloriavam. Então ele levanta reino e abate reino. Levanta rei e abate rei. Igual ele falou em Daniel. Daniel capítulo 2. Com o mistério lá da estátua. Estátua de ouro. Cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, e as pernas de ferro, e assim por diante. Então ele quis levantar esse império para derrubar as cidades fortificadas. Por isso, seus moradores debilitados andaram cheios de temor
e envergonhados tornaram-se como erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair. Quando eles saem para a guerra e voltam para a guerra. E o teu entrar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que, agora, irmãos, olha para você ver. Presta atenção. Eis que porei anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O que ele diz aqui? O Senhor colocou anzol no nariz dele e vai trazer de volta, mandar embora, fazer voltar. Porque ele veio contra a terra de Israel e arrogantemente diz que iria destruir tudo. E se exaltou, se elevou acima do Deus de Israel. Com os seus ídolos, ele se exaltou sobre o Deus de Israel. E Deus não deixou isso barato. Não deixou ficar assim. Porque era para dar glória a Deus. Porque os profetas andaram pelas terras e falaram com eles. Os profetas de Israel falaram: sobe contra a terra e destrói-a. Aí, ele colocou um anzol no nariz e um freio na boca dele, por causa da boca arrogante, e fez ele voltar para o caminho que ele veio. Então, olha para você ver, aqui a gente já conhece, a gente já vê, a gente já consegue entender que aquele lá, Gog, que o Senhor está trazendo para a terra de Israel novamente, é o Império Assírio. Essa cabeça que foi ferida, golpeada de morte, é a mesma cabeça do Império Assírio. Porque ela é uma das cabeças que caíram. Lembra? 5 caíram, um existe e o outro ainda não veio. E quando vier tem que durar pouco, ou seja, 1 hora. 5 caíram, irmãos. 5 caíram, era dos 5 que caíram. Um existe, que era o Império Romano, não é. Quando a gente lê embaixo, não é. E o outro ainda não chegou. Embaixo, mas aparecerá. E tem que durar pouco. A gente achou a cabeça da besta que estava faltando, que vai ressurgir no futuro. A gente achou, está revelado aqui através de Isaías, capítulo 37, que o Senhor, quando Senaqueribe veio contra a terra de Israel, arrogantemente, como se fosse um anticristo, ele veio e falou contra o Deus de Israel. O Senhor, ele colocou o freio no nariz dele, colocou anzol no nariz dele e freio na boca. E fez ele voltar pelo caminho onde ele veio. Só que no futuro, lá em Ezequiel 38, que está profetizando para os últimos dias, igual vocês viram, é a revelação do capítulo 13 de Apocalipse e do capítulo 17. Porque o capítulo 17 nos dá a direção da seguinte forma: 5 caíram, um existe e o 7º aparecerá. Então ele vai proceder do 7º, da 7ª cabeça. Essa 7ª cabeça aqui, ó, ela vai ser a cabeça que veio dos 5 que caíram. Dos 5 que caíram, está escrito lá no texto, dos 5 que caíram. E eu levei vocês para Ezequiel 38, falando de Gog, e falei que Gog está em todos os profetas, com outros nomes, e levei vocês para Ezequiel 23. Lá tem os filhos da Síria, aqueles governadores vestidos com armadura, com primor, que são as vestes magníficas de Gog. Compreenderam que são as vestes magníficas de Gog, do seu exército? E aqui no capítulo 37, a chave que desbloqueia toda a revelação para vocês entenderem quem é a cabeça que volta. É a Síria. Compreenderam? Então, para os que chegaram até aqui, eu sei que o vídeo ficou muito longo, eu só tenho a agradecer, irmãos. Se você não tiver inscrito no nosso canal, considere também se inscrever. Se você tiver gostado, deixa seu gostei. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários a sua dúvida.
e compartilhe os vídeos nas redes sociais, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Shalom!